Olá, pessoal, como vocês estão? Como estão de estudos? Estão gostando desse tema? Então, como prometido, estou eu aqui novamente para darmos continuidade ao assunto do narcisismo. E hoje nós vamos seguir mais um pouco, aprofundarmos mais um pouquinho. De acordo com o prometido, estou eu aqui para falar da obra, né? Da introdução escrita por Freud em 1914. Vamos discutir um pouco. Freud e o narcisismo, uma introdução, no ano de 1914. Então, pessoal, no episódio passado, a gente viu o mito de Narciso, um jovem preso na própria imagem, incapaz de amar quem estava fora dele. Hoje, a gente vai entrar no texto que transformou esse mito em conceito psicanalítico. Sobre o narcisismo, uma introdução, escrito por Freud em 1914. Esse é um texto um dos mais importantes e mais difíceis de toda a obra freudiana. Ele muda a teoria da libido, abre espaço para pensar o eu como objeto de amor e ainda hoje divide interpretações entre analistas. Vamos por partes, que o assunto é denso. Por que Freud precisou escrever esse texto? Vamos lá. Até 1914, a teoria da libido de Freud distinguia basicamente pulsões sexuais voltada a objetos externos e pulsões de autoconservação voltadas ao eu. O problema, alguns fenômenos não se explicavam bem por essa divisão. Por exemplo, por que uma pessoa apaixonada por si mesma, como em quadros psicóticos, ou no sono, ou em estado de doença física, retira o investimento libidinal do mundo e o volta para o próprio corpo, para o próprio eu? Freud também estava em diálogo e ruptura com Jung e Adler, que questionavam a centralidade da libido sexual. O texto de 1914 é, em parte, uma resposta teórica a essa disputa. Um ponto-chave aqui para observarmos. O texto nasce de uma necessidade de resolver uma inconsistência interna da teoria. Não é só uma observação clínica solta. Vamos ver agora a diferença entre o narcisismo primário e o narcisismo secundário. O narcisismo primário é o estado inicial hipotético em que toda a libido do bebê está voltada para si mesmo, antes de haver investimento em objetos externos, a mãe, por exemplo. Freud compara esse estado ao ovo, que se basta a si mesmo nutricionalmente. Uma metáfora de autossuficiência primativa. Esse narcisismo primário é estruturante. É a base a partir da qual a criança depois vai aprender
a amar o outro não é patologia, é etapa. Isso explica porque bebês pequenos recebem o centro do próprio universo. Eles parecem ser o centro do universo. E porque isso é esperado, não um defeito de caráter. Vocês já viram, né, que quando nasce um bebezinho numa família, todo mundo se encanta. Todo mundo quer pegar, todo mundo quer colocar no colo, dar cheirinho. E o bebezinho não pode nem chorar, que tá todo mundo ali em cima do bebezinho, na maioria das vezes. Não é verdade? Então é assim. O bebê é o centro do universo, é o centro das atenções. Vamos ver agora a diferença. Vamos falar agora do narcisismo secundário. Vamos lá. Quem quiser pegar papel e caneta para anotar os pontos que lhe chamarem atenção, para prosseguirmos nossa aula. Então, narcisismo secundário é o retorno da libido ao eu, depois que ela já havia sido investida em objetos externos. Investiu em objeto externo e agora retorna investindo em si mesmo. Esse é o narcisismo secundário. Acontece, por exemplo, quando alguém perde um amor, adoece ou passa por uma frustração. A libido recua do mundo e se concentra no eu novamente. Freud usa o exemplo da pessoa hipocondríaca ou do sono, em que o mundo deixa de interessar. É aqui que mora a semente do que depois será pensado como narcisismo patológico. Quando esse recuo se torna um padrão fixo e não um momento passageiro. O ponto-chave aí. Primário é a etapa, secundário é o retorno. Entenderam? Primário é etapa, secundário é retorno. Os dois são normais em doses certas. O problema é quando o segundo vira modo de funcionamento permanente. O ideal do eu. Freud introduz nesse texto a ideia do ideal do eu, uma imagem idealizada de nós mesmos, formada a partir do narcisismo infantil, que passamos a perseguir ao longo da vida. É como se ao crescer perdêssemos a onipotência narcísica da infância, mas a substituição por um ideal a ser alcançado e boa parte do sofrimento psíquico vem da distância entre quem somos e esse ideal, né? Ou seja, de quem verdadeiramente somos e de quem gostaríamos de ter sido ou de sermos. No próximo capítulo, no próximo episódio, vamos estudar um pouco essa distância entre o eu real e o ideal do eu. Vai ser retomada décadas depois. Nesse retorno, se constrói toda uma teoria em cima disso. E é para lá que a gente vai no episódio 3. Estão gostando desse conteúdo? Dê seu like aqui no canal da Cidelis Mendes, Psicanalistas Unidos, Coisa de Cidelis. Dê seu like, deixe seu comentário
e me acompanhe aqui, que seguiremos nesse assunto parte por parte, com calma, para que possamos explanar mais esse assunto e tirarmos as dúvidas, nos aprofundarmos, que esse assunto é bem denso e muito delicado.